Querido irmão, bom dia, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria nesse momento poder dividir esta palavra, que é um alimento genuíno e que nunca pode faltar em nossa refeição espiritual. O Lucas capítulo 5, versículo 1. Esta palavra fala de um dia muito especial para Simão, um dia muito especial até mesmo para aquela multidão e até mesmo para Jesus, para o ministério dele, da qual ele estava sem condição de pregar para aquele povo, por causa que o povo o afligia, o apertava. Porque muitas vezes quando nós ouvimos essa mensagem, por muitas e várias interpretações, a gente só liga na parte das redes e lançar as redes. E muitas vezes nos preocupamos até mesmo com a nossa vida material. Mas não é só isso que essa palavra nos ensina. E ela diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então ali não era bem um mar, não era bem algo parecido com a praia, mas era um rio muito grande, né? É o que relata a palavra. E aqui dá para nós entender que Jesus estava em dificuldade para poder pregar para aquele povo. Por isso, ele diz: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Que maravilhas! Que maravilha essa palavra, entender que o resultado do trabalho daqueles homens não foi um resultado aparentemente bom, mas para a obra de Deus, para o reino de Deus, para aquele trabalho ser feito naquele dia, naquela manhã, foi necessário acontecer aquilo. Muitas vezes nós não compreendemos porque algo não dá certo. Aqueles homens poderiam, Simão mesmo, poderia estar reclamando e murmurando, né? Bem provável que poderia estar. Mas ele não entendeu o porquê daquela parada deles ali. Eles não entenderam o porquê daquele momento ali. Porque se eles tivessem sido bem-sucedidos na sua pescaria, eles não estariam ali. Eles não poderiam ter feito nada por Jesus, nem pela palavra dele, nem ter contribuído para aquela multidão ter ouvido a palavra de Deus. Mas aquele momento foi um momento especial. E ele continua dizendo: e quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: que maravilhas! O versículo 4 diz: e quando acabou de falar, disse a Simão. Quando Jesus terminou aquela pregação, terminou de explicar, ensinar aquele povo, aquela multidão, inclusive Pedro, o pai dele, os irmãos dele que estavam ali junto a ele, todos ouviram a palavra. Todos entenderam e compreenderam a essência de poder fazer a obra de Deus, de poder ajudar o Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas se acham tão inúteis e muitas vezes também eles acham que não pode fazer nada, mas se enganam. Pode ser essas pessoas que se queixam e acham que não é ninguém.
são as pessoas mais importantes que Jesus escolheu para a obra dele. Assim como Simão, que estava ali naquele dia. Mas Jesus, ele termina a sua pregação, ele termina a sua palavra, ele termina de passar o recado do Pai, daquele que tinha enviado ele para aquela missão. Ele termina, e quando ele termina, entra a parte de Simão. Só entra a nossa parte quando termina a de Jesus. Quando Jesus termina a parte dele entre a nossa. E quando nós deixamos Jesus falar primeiro, aí é que está o mistério, as coisas acontecem. As coisas acontecem porque ele determina para que aconteça. Enquanto nós determinamos, muitas vezes não acontece. Mas é necessário que Jesus próprio determina. E para ele determinar, é necessário que nós deixemos ele falar primeiro. Por isso ele diz a Simão: ó Simão, faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Ó, meu querido irmão, lembre-se que o momento, o estado que você está, não seja para sua perda, mas pode ser, e seja sim, para o seu ganho e para o ganho da obra de Deus. Eu abençoo a sua vida nesta manhã, e que você seja um instrumento, um vaso, e como é um vaso especial para Jesus. Eu abençoo a sua vida, a sua família. Eu abençoo esse final de ano, esse Natal, essa virada de ano. Eu abençoo tudo aquilo que você apresentou para Deus. Eu abençoo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E estarei à disposição para orar, para interceder por você, porque esta é a minha missão, esse é o meu trabalho. Deus abençoa.